10 horas, 11 minutinhos, 10 e 11. Bom dia pra você. Obrigada pela companhia e audiência. O som do Cleiton e Clediro. Deu pra ti, né? Deu pra ti. Coisa ruim, tristeza, vai embora, né? Deixa as coisas boas. Ou pelo menos tenta, né? Tentar já tá num bom caminho. 14 graus a temperatura média no município de Caxias do Sul. Tinha previsão de que a temperatura ia ficar um pouco mais baixa. Nós percebemos de ontem pra hoje já uma sensaçãozinha mais de friozinho, uma certa umidadezinha, né? Não é uma chuva, mas um chuvisquinho. Esse é o cenário do clima em Caxias, na Serra e também várias regiões, né, do estado do Rio Grande do Sul. O programa está ao vivo em nome de Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca, Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade, Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. Financiamento garantido para a sua empresa? A RS Garante. Eu já tinha falado, né, sobre o letramento para a questão imigratória, termos novos que a gente está se adaptando e está entendendo melhor. Isso faz parte de uma mudança de era, né? Então, todos nós estamos nos instrumentalizando, nos qualificando, reaprendendo um glossário, né, da vida moderna, que nos dá não só o termo adequado, a palavra adequada, mas o entendimento adequado sobre o que estamos tratando, sobre o que estamos falando. E é por isso, né, que nós trouxemos hoje o advogado, o doutor Adriano Pistorello. Ele já é muito identificado com a causa migratória em várias feitas. As funções dele vão também migrando na sua jornada. Já vou trazê-lo para a conversa de imediato aqui. Doutor Adriano, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, obrigado. Obrigada pela sua presença. Doutor Adriano, ele está, né, no CAN, em várias feitas, agora ele coordena o serviço dentro da Congregação das Irmãs Escalabrinianas, que tem já uma linha de atuação nessa questão do fenômeno migratório de longa data, né? Scalabrini, que é o fundador da congregação, ele já tinha este olhar, né? As irmãs se dedicam muito a esse tema, e a partir disso, em Caxias do Sul, tem o CAN, que é o Centro de Atendimento ao Migrante. Doutor Adriano iniciou lá fazendo umas atividades, hoje ele coordena o serviço. É mais ou menos isso, doutor Adriano? Exato, é um pouco de tudo isso. Então, sim, o CAN, estou hoje à frente da coordenação e a irmã Celso hoje está na diretoria do CAN. E falar do CAN e falar de migração sempre é muito complexo, né? Porque as migrações ela ocorrem com as transformações do mundo moderno. Inclusive, os próprios relatórios internacionais falam que uma das grandes realidades do mundo são as mudanças e as transformações. E isso tem impacto direto na vida das pessoas, das comunidades, dos territórios. Então, no CAN, a gente acolhe todas essas pessoas. O próprio Scalabrini diz uma coisa, né, que a princípio as pessoas atravessam mares e fronteiras em busca da esperança. E lá no CAN, a gente acolhe, de alguma forma, tenta acolher a esperança de homens, mulheres, crianças que chegam ao nosso país para um recomeço. Claro, né, doutor Adriano, óbvio, a gente já vai falar sobre o letramento, mas para poder entender por que é tão importante esse letramento, ele tem um público-alvo, né, que são pessoas que trabalham na comunicação, justamente porque essas pessoas têm o papel de passar as informações para os demais de uma maneira ainda mais assertiva, porque é uma responsabilidade, não é nem uma questão de você querer ou não, é o certo, né, é quase que uma obrigatoriedade, porém não tem uma disciplina nos cursos formativos dessas profissões, né, não tem lá uma disciplina que diga letramento para clima. Não temos. Um letramento para questão da terra no Brasil. Não temos. Tem uma questão migratória? Não temos. Veja como estamos deficitários, né? Porque o mundo já deu 1000 voltas e outros temas, outras pautas estão aí. E a gente não tem uma linha do tempo delas para entender sobre o direito, sobre a lei, né? A legalidade dos termos que estamos usando. Então, muitas vezes a gente comete equívocos, né? Então, a formação é para isso. Mas, antes disso, a gente precisa entender que cenário é hoje o cenário do fenômeno migratório, só para poder entender como esses outros temas dialogam com a migração. Justiça climática, justiça social, guerras, armamento. Eu acabei de dar notícia aqui que o presidente dos Estados Unidos, que tem produzido um monte de notícias nos últimos tempos, anunciou, né, ontem que vai investir, se fosse converter para o Brasil, R$1 trilhão, né, em dólares, para construir o Domo de Ouro, que seria uma espécie de domo de ferro que já tem em Israel
Uhum. A China já se manifestou que não é legal, que não é bom fazer isso, porque todo mundo vai gerar uma corrente armamentista. Nós temos hoje a informação de que a ONU não está conseguindo entrar com a justiça, com a ajuda humanitária na faixa de Gaza. E aí a gente vê as imagens da faixa de Gaza das pessoas morrendo de fome. Né? Chega algum caminhão lá, as pessoas magras, correndo por um prato de comida. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Exato, a gente tem que, falando desse cenário migratório, e a gente tem que, eu acho que falar de migração, falar não é só focar na pessoa diretamente, a gente tem que focar no fenômeno. Eu falava na sexta-feira, numa aula para magistrados, e uma análise simplificada do do aumento de pessoas forçadas a se deslocar. Então, não é aquela migração que eu escolhi ir para um outro território em busca de melhores oportunidades para estudar, ou mesmo por uma questão econômica. O aumento de pessoas forçadas a se deslocar em 5 anos foram 46 milhões de pessoas. 46 milhões de pessoas. E isso, diante de todo esse contexto, muitas dessas pessoas, como tu bem trouxe, a faixa de Gaza, são pessoas que não conseguem sair dos seus territórios. Então, a gente está falando de deslocamento forçado, mas a gente tem um deslocamento interno. E gosto muito de fazer essa ponte que agora a gente está vivendo 1 ano do que o Rio Grande do Sul viveu. E foram mais 600 mil pessoas deslocadas. Muitas voltaram para suas casas. Então, também tem esses dados de pessoas que voltaram. Só que, às vezes, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, isso passa muito desapercebido pela correria. E muitas vezes essas pessoas cruzam fronteiras e chegam até os nossos territórios. E fazendo essa ponte, é importante refletir que, muito embora não seja a nossa realidade, é a realidade dessas pessoas. E, então, nesse contexto, nós temos aí muitos países que têm forçado, expulsado pessoas de forma direta por diversas questões, que nem foi dito, por questões climáticas, ambientais, e o número de pessoas forçadas por questões climáticas e ambientais, ela só aumenta no planeta. Então, tu bem trouxe essa questão de mudança climática, essas terminologias, que é tudo muito novo, mas tem acontecido. A gente não imaginava que num período tão curto de 3 dias, a nossa vida no Rio Grande do Sul, ela viraria de cabeça para baixo. E até hoje a gente ainda sofre os impactos disso. E um grande impacto é o próprio impacto psicológico, né, Beverly? A gente tem um impacto... Começa a chover aqui, a gente já começa a ficar apavorado, porque a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. E isso a gente também tem pessoas vulnerabilizadas que já estão com uma série de dificuldades. Então, é muito complexo. O mundo está muito complexo. Muito. E a gente precisa entender que esse é o mundo que nós estamos vivendo, né? Então, não tem muito como escapar de tentar aprender, ou melhor dizendo, talvez a palavra até mais adequada, doutor Adriano, seja desaprender aquilo que a gente tinha aprendido e olhar para este mundo em profunda transformação, com algumas coisas que são tradicionais, né, de vanguarda, mas com muita coisa nova, e se posicionar de uma maneira assim um pouco mais de aprendiz, um pouco mais de aluno para esse mundo que favorece acabar com os preconceitos. E preconceito, eu quero dizer isso aí, ter tudo pré-concebido, né? Tem uma coisa que me impressionou bastante, eu disse que os Estados Unidos, na história recente agora, tem produzido uma série de notícias e o mundo todo está olhando para isso, como é que vai ficar essa questão toda, tem a questão do comércio internacional, tem a questão da economia circular, que a gente fala achando que é uma coisa que já está acontecendo, algumas coisas já acontecem, mas a economia circular é algo tão novo que a gente teria que mudar vários outros sistemas estabelecidos que ainda não é uma realidade. Então, a gente fala, mas ela é parcial, ela ainda é um insight, ela ainda é um início, né? Nos Estados Unidos, recentemente, a gente viu a proibição, né? O fechamento das fronteiras, a extradição de pessoas que já estavam, em especial da América Latina, que afeta muito nós brasileiros, né? Que foram mandados embora. Neste mesmo contexto, agora, coisa de 5, 6 dias, os Estados Unidos anunciou a possibilidade, né, de fazer um reality show com imigrantes. Sim. Para buscar a cidadania americana. O prêmio desse reality show, chamado O Americano, em livre tradução, né, seria algo que aqueles candidatos, né, aqueles pretensos, querendo morar nos Estados Unidos, o prêmio deles seria o Green Card, mas com provas tipicamente americanas. E seria apresentado, né, por imigrantes já naturalizados, etc. Que tipo de também entendimentos, doutor Adriano? Porque assim, uma coisa é a gente entender o letramento, outra coisa é a gente entender que situações são essas que nós estamos vivendo para pensar o lugar
do processo migratório hoje e como ele deverá ser daqui para frente, porque esses são fatores novos na equação, né? Eu acho que quando eu vi essa notícia, inicialmente eu acreditava que era uma fake news. Eu acreditava, foi na sexta que surgiu essa situação, enfim. E eu fiz essa reflexão, exatamente essa pergunta, eu fiz essa reflexão e eu cheguei em Freud, disse, nem Freud explica, sabe? Foi exatamente sexta-feira, dia 16 de maio. Exato, porque eu fiquei pensando, na verdade, eu vejo, o próprio letramento, ele vem nesse contexto de uma reflexão, ele vem muito de um contexto onde, por exemplo, a gente utiliza situações e pessoas, aí a gente teria que voltar um pouco e falar de estruturas de poder, onde, por exemplo, a gente tem algumas minorias há muito tempo, e nessa polarização mundial, eu não falo nem brasileira, mundial, onde, por exemplo, algumas pautas minoritárias, sociais, elas são utilizadas como manobra. Eu vejo essa questão de um encrudecimento em relação à pessoa migrante refugiada e tu ter um reality show proposto por um país que expulsa, que não quer, e utilizou o próprio migrante como um palanque político, desde a época da campanha, numa questão de inúmeras fake news, né? Então eu vejo que a própria Maria Helena Chauí, ela tem uma fala que ela diz isso, que não é uma coisa largada aleatória, é uma coisa proposital. E quando tu coloca, por exemplo, a vida das pessoas, eu acredito assim que são histórias de vidas. Não é o imigrante, não é o refugiado. Ele não é uma pessoa, não é uma questão abstrata, é uma pessoa. É uma história, é uma vida. Eu gosto muito de dizer, né, que, por exemplo, falando de fronteiras, a gente pensa assim, é o imigrante está no nosso país. Não, é uma pessoa. É eu cruzando para os Estados Unidos. Eu sempre digo, recentemente eu fui ano passado para a Colômbia, e tu indo à Colômbia, tu atravessando a fronteira, o teu diploma já não vale mais. Aquela questão de ser o doutor Adriano, que já não tem. Eu sou uma pessoa que, a depender do que for, tu entrega o passaporte, tu já fica assustado, porque daí é um outro território, é um outro país. E quando a gente vê isso de simplesmente um ponto só, Beverly, falando dessa questão, quando a gente olha para o migrante, muitas vezes a gente olha a pessoa na condição migratória. Mas ali a gente tem uma pessoa que foi um advogado, foi um médico, foi um dentista, que está recomeçando a vida num país dentro desses 46 milhões dos últimos anos que forçaram. Então, às vezes, sim, a pessoa vai continuar a sua história do básico e tudo certo, tá? Mas as pessoas muitas vezes ficam limitadas à condição migratória por ter atravessado uma fronteira. Mas são pessoas que nem eu e você, ou como todos os nossos ouvintes. Só que muitas vezes a gente vê, e aí o letramento, já indo para essa lenta, assim, é o argentino, é o haitiano, antes de argentino, antes de sua nacionalidade, é um ser humano, é uma pessoa. Uma pessoa. Interessante a gente parar para pensar. Para quem não acompanhou a notícia, eu vou fazer um intervalinho, depois a gente vai retomar aqui com a doutora. Hoje eu vou abusar aqui, doutor Adriano, para a gente realmente já começar também a entender um pouco desse letramento aqui, né? Até porque a formação, ela é mais focada no público que trabalha com comunicação, tem outras possíveis depois. Mas para quem não pegou a notícia, né? Os Estados Unidos vem considerando, então, reality show com imigrantes que buscam a cidadania americana, né? Ele analisa essa proposta, não foi batido o martelo ainda, né? Mas não surpreende se for batido o martelo, né? Foi uma postagem na plataforma X, lá na sexta-feira, dia 16, quando a secretária adjunta de Relações Públicas do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, a Tricia McLaughlin, ela escreveu que a ideia não tinha sido aprovada nem rejeitada, foi lançada, né? Ela disse também que o Departamento de Segurança Interna recebe centenas de ideias para produções de TV por ano, e desde documentários, operações de fronteira e etc., né? Segundo a notícia, a secretária, então, como eu disse, de Segurança Interna dos Estados Unidos, estaria apoiando a ideia de fazer um reality. Ela propôs, né, essa ideia de fazer um reality, dizendo que seria mais ou menos com provas, né, parecido com o Aprendiz, mas seria o americano, com provas tipicamente americanas, no qual, no final do reality, o ganhador levaria de prêmio o Green Card na hora. Sairia com o Green Card na hora, e aqueles outros concorrentes teriam uma certa prioridade, assim, no processo, mas o X da questão é essa, né? É um pouco irônico, né? Total. Doutor Adriano. Eu vou pedir licença aqui para o doutor Adriano. Quem tiver dúvidas, perguntas sobre essa questão do fenômeno migratório, a gente vai trazer um pouquinho mais para a nossa aldeia, né? Porque a gente falou um pouco globalizado, mas a nossa aldeia. Como se dirigir, como conversar, como entender, quais as nomenclaturas adequadas. A gente volta logo na sequência, depois do intervalo. Não sai daí. Rede Tua Rádio.
a rádio do teu tempo. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. E a hora? 10h26. Postos Rodeio, há mais de 50 anos, oferecendo combustíveis de alta qualidade para Caxias do Sul. Aqui você encontra gasolina comum e aditivada, diesel aditivado e os melhores lubrificantes do mercado. E quando precisar de gás, você também pode comprar os produtos Liquigás em 2 vezes no cartão de crédito. Estamos em 6 pontos estratégicos de Caxias do Sul. Acesse postosrodeio.com.br e confira nossos endereços. Postos Rodeio, aqui você entra como cliente e sai como amigo. 14 graus. A Paróquia Imaculada Conceição dos Capuchinhos convida você para participar da Trezena de Santo Antônio, todas as terças-feiras às 8 horas da noite, até a festa de Santo Antônio, com bênção e distribuição dos pãezinhos de Santo Antônio. Junte-se a nós neste momento de fé e oração. A Trezena também será transmitida pelo Facebook, @Capuchinhos Caxias. Participe! Trezena de Santo Antônio, direto da Paróquia Imaculada Conceição, Capuchinhos. Empresário, já pensou em ter acesso ao crédito com mais segurança e as melhores condições? Com a RS Garante, você garante até 100% do financiamento e impulsiona o seu negócio sem complicação. Aproveite menores taxas, facilidade de acesso e transforme sua empresa agora. Acesse rsgarante.org.br e descubra como podemos ajudar você. RS Garante. Garante. Gorronildo vem trazendo seus gorros infinitos. Jaquetone vai doar jaquetas de todos os estilos. Mantina com suas mantas que levantam o calor. Luvúrio com suas luvas tem de toda cor. Monstros contra o frio, aquecendo o coração. Campanha do Agasalho, de 10 de maio a 22 de junho. Realização Fundação Caxias. Fone 32230528. Apoio Tua Rádio São Francisco e Mais Nova. Neste domingo, o Gente Nossa vai estar ao vivo na festa em honra a Nossa Senhora do Caravaggio, Capela São Rafael, Nova Palmira, Vila Cristina, com a apresentação de Romualdo Corlatti. 10h30, missa festiva, celebrada pelo padre Oséias e animação da família Potter. Meio-dia, almoço com sopa de anholine, leço, galeto, porco, churrasco, maionese, saladas diversas, pão e café com biscoito. Após o tradicional rifão, ingressos adultos R$ 75, 11 a 13 anos, 35. Reservas com Ismael Delagostino, 999-831937. Projeto Gente Nossa, da Tua Rádio São Francisco. Patrocínio, Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se na Agrimar. Você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar o seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Super Andreaça tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Prefeitura de Caxias, Sortidos Orquídea, perfeito para compartilhar. O papo rende e o biscoito também. Priorize o bem-estar dos seus colaboradores e familiares com o Prime, o novo plano do Círculo Saúde. A rádio do teu tempo. Tua rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 10h30. Bom dia para você, voltando com o programa Temática e voltando com a nossa live, né? Nós estamos transmitindo pelo rádio, somos rádio, mas também estamos transmitindo agora pelo Facebook ao vivo. Esse programa está sendo gravado, depois eu levanto ele lá no youtube.com/Rede Tua Rádio. Então agora ao vivo no Facebook, em seguidinha no YouTube também de forma armazenada para quem quiser, porque é muito útil. Estamos conversando com o Dr. Adriano Pistorello, ele é advogado, né? Ele hoje coordena os serviços do CAN, né? E junto com as irmãs
escalabrinianas, que tem essa, digamos assim, a congregação tem todo um trabalho voltado à questão do fenômeno migratório. Aliás, tem irmã escalabriniana, gente, no governo, não só no governo provincial, mas assessorando Roma, né, com essas questões migratórias, porque desenvolveram um trabalho muito interessante. Premiadas, né? Também. Premiadíssimas nessa linha aqui. Doutora Adriana, voltando ao letramento agora, a gente falou um pouco de cenário, de tendência, de novos nomes, de como eles dialogam entre si de áreas diferentes, mas o foco é o processo migratório, né? Mais na nossa aldeia. O que é importante e por que se faz esse letramento que vai acontecer agora, semana que vem é isso, né? Sábado agora. Sábado de manhã. Então, é um curso que nós lançamos ele no início desse ano. Ele foi um curso, só pontuando, ele é um curso formação, enfim, que ele tem vários vieses, né? Então, esse vai ter um viés voltado para comunicadores, para quem trabalha com imprensa. E é muito legal que nós temos inscritos já de várias áreas, não só comunicação de rádio, veículos de TV, mas também pessoas que trabalham em comunicação de empresas, pessoas que trabalham em comunicações em outras áreas. Eu acho que a gente falava aqui no intervalo sobre a questão da necessidade de ser pedagógico. Eu acho que a sociedade hoje nós temos muitos conceitos que às vezes resultam em preconceitos de como ele é colocado. Então, por exemplo, o próprio ato, falávamos agora sobre Estados Unidos, e falar sobre ilegalidade, legalidade, isso é uma coisa técnica, mas ela é uma coisa que, por exemplo, você olha, o migrante ilegal veio buscar um emprego. Parece que essa pessoa ela é um foragido da justiça, parece, ou melhor, dentro de uma linguagem mais inclusiva de letramento, essa pessoa está em conflito com a lei. E não. O processo migratório no Brasil, ele é um processo administrativo. Então, eu não tenho que falar sobre legalidade ou ilegalidade. E comum a gente vê muitas vezes, vai ter mutirão para regularizar e não ter esse termo. Ou para dar documento a imigrantes ilegais no Brasil. Isso é um termo completamente equivocado, porque ele remete a uma ideia de legalidade. Um outro ponto que a nossa lei de imigração, e aí não é um critério, e se utilizava porque a nossa lei migratória até 2017, ela era o Estatuto do Estrangeiro. E é importante também abordar nesse curso o que era o Estatuto do Estrangeiro, como que se olhava para o Estatuto do Estrangeiro e olhava para o fenômeno migratório dos últimos 30 anos. Era uma lei da década de 80, a Guerra Fria, onde todo estrangeiro ele poderia ser uma ameaça global dentro de um contexto. Então a gente tem que remeter à história, ao direito, mas a princípio essa ideia é comunicar de forma mais assertiva. E aí, dentro dessa questão da pedagogia, a gente não colocou ABCD migratório. Mas, às vezes, é isso. É como para uma criança ela aprende o ABCD, para nós, como formadores de opinião de uma sociedade na comunicação, jornalistas, comunicadores e pessoas que trabalham com hoje a nova realidade, né, influencers também, é um produto muito consumido, mas ele deve ter essas colocações. Esse letramento, Beverly, foi lançado para a rede de educação, foi lançado em Gramado. Tinha mais de 300 pessoas da rede de educação. E tinha alguns servidores também da cidade de Canela. Então, a gente lançou, ele foi muito interessante porque a gente percebeu, entender também por que trazer essa pedagogia. Porque a gente está falando de pessoas que muitas vezes sofrem discriminações, a gente falava no ar antes, pela condição migratória propriamente dito, né? E também trazer um pouco dessa questão de que eu disse, são pessoas que muitas vezes foram forçadas a sair dos seus territórios. E às vezes, a depender de como que você coloca isso, como que você fala, a terminologia que você utiliza, muitas vezes, ao invés de fortalecer uma causa, por exemplo, também falar de direitos, né? A princípio, o letramento também ele vai para uma área de letramento no sentido de dizer, o migrante pode acessar a saúde? Pode. Até porque todo o nosso bem de consumo financia a política pública. A água que eu tomo, a luz que eu pago, ele não é isento. Ele pode ter um benefício dentro de programas sociais do Brasil, que também não são para todos. Mas o próprio letramento vai dizer, por exemplo, pode acessar a educação? Pode acessar a saúde. E é importante também aqui, já trazendo um pouco de letramento, explicar que, por exemplo, o único direito que o migrante não tem no Brasil é o direito ao voto. E isso não é o que o Adriano acha, isso não é o que uma pessoa acha. Isso está na nossa Constituição. Só que, às vezes, a gente bota aqui uma barreira, ou melhor, a gente olha isso a partir de alguns óculos. E a partir do óculos que eu coloco, isso cerceia. E o impacto direto vai ter, Beverly, ou para os ouvintes, muitas vezes não são no nosso cotidiano, o seu. Vai ser na vida dessa pessoa que muitas vezes, por desconhecimento, vai
ter um direito negado, ele vai sofrer algum tipo de preconceito. Então, nós não temos a pretensão de excluir 100%. Essa é a nossa meta. Mas onde a gente comece a utilizar pelo uso pedagógico dos termos corretos, por exemplo, é como a gente dizer, a pessoa, o morador de rua. A pessoa não mora na rua, a pessoa está em condição de rua. Ou os termos como se utilizou para outras áreas, por exemplo, assim, o deficiente. Ele tem uma conotação pejorativa que vai, muitas vezes, alimentar algumas outras situações. E aí, a gente olha e usa o termo correto, pessoa com deficiência. O imigrante, quem é o imigrante? Por exemplo, no letramento. Ontem eu fiz uma formação e a pessoa dizia, professor, mas o que é efetivamente refugiado? E aí tem a questão que a pessoa refugiada, ela é uma foragida, ela está fugindo do seu país para viver, ela está fugindo do seu país, e a gente teve aqui no Rio Grande do Sul que quem não conseguiu fugir, acabou vindo a óbito. Então, ou seja, às vezes, a migração, ela não é uma opção. A migração, ela é uma necessidade. E nós vivemos isso no nosso estado. Nós não temos esses dados como deslocados internos, porque isso não está na nossa matriz de registro. Mas nós tivemos inúmeras. Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul, 30% da população não retorna. Onde era a margem de rio, hoje não tem. E essas pessoas foram abrigadas. E o Rio Grande do Sul nos ensina uma preciosa lição. O deslocamento forçado não escolhe raça, classe, cor e credo. É verdade. A gente viu isso na pele, né? Na Sentimos pele. todos aqui, né? Doutora Adriana, aproveitando a sua presença aqui, eu não sei se ainda vai ser online, né? Online. Então, a princípio, tem condições de mais pessoas se inscreverem. Se inscrever até amanhã. Até amanhã. Então, é dia 24, sábado vai ser uma manhã. É das 9 às 11. Então, das 9 às 11 da manhã, tem um link de inscrição, né? É por link, a pessoa precisa, gera um certificado. Esse a gente pode fazer um certificado do CAN, e a gente não conseguiu incluir essa formação como uma formação de extensão, mas para quem precisar, a gente pode gerar um certificado de participação. Não vai ter um apoio, sei lá... Horas na faculdade, não vai mas gerar. Já trago o convite também. No próximo dia... 28, na próxima quarta, nós temos uma outra formação. Aí é sobre naturalização. O que é a naturalização brasileira? A gente vai trazer um pouco sobre o que aconteceu ontem, a restrição à cidadania italiana, que é uma possibilidade de obter a nacionalidade. Então, ele não vai ser um curso de como fazer, ele vai ser um curso explicando, e esse sim é uma extensão universitária certificada pela UX, com horas de extensão universitária. Também está aberto, tem o link para se inscrever. É bem interessante, porque isso também dá aos alunos, em especial, né, os acadêmicos, um olhar mais macro sobre aquilo que está acontecendo no mundo, oferece uma visão, mesmo que talvez não seja tão aprofundado, né, os cursos de extensão, embora muitos são bem aprofundados, tem essa pegada que eu acho bem interessante. Então, se você tem conhecidos, né, que estão fazendo, avise, né? Avise. E sobre esse aqui, o importante não é nem no certificado, é aprender mesmo, né? Na prática é aprender. Então, nesse curso vai ter, no sábado agora, o que é um refugiado, o que é um migrante, o que é um imigrante, que outros termos cabem aí? Deslocado interno. Aí, a partir do deslocado interno, às vezes a gente está escrevendo uma matéria ou a gente vai fazer um termo, a gente não sabe. Então, a gente vai trazer como se fosse na parte glossária, né? No sentido, migrante, refugiado, de onde que isso tem? Isso eu acho, não acho, onde que isso está na lei? Se eu preciso, daqui a pouco, referenciar onde que está, a gente vai dar essa questão, essa pegada técnica. E também partir um pouco da própria formação da sociedade. A gente vai falar um pouco também sobre pedagogia, sobre qual é a importância de onde que isso vem, qual é a importância de que daqui a pouco eu não trabalho em comunicação, mas eu trabalho num equipamento público que vou atender essa população. Daqui a pouco tentar, de fato, abordar questões da realidade e transversalidades. Daqui a pouco o migrante, ele é um migrante, e aí eu tenho uma relação de gênero, eu tenho uma relação de raça-cor, eu tenho uma série de critérios que, a princípio, eu preciso tomar, né, para entender que aqui a gente não está falando de cidadão, a gente está falando de exercício de cidadania, que nem eu disse, ela é extensiva a todos, porque hoje a pessoa migrante, em comparado ao brasileiro, ela só não tem o direito ao voto ainda, porque logo, quando tiver um número significativo e isso resultar numa importância eleitoral, aí isso passa rapidinho numa legislação. Para fechar essa entrevista, doutora Adriana, me parece que fica muito claro, né, que esse tipo de pedagogia a partir de uma instrumentalização, de um curso, de um esforço que o CAN está fazendo para dialogar com pares sociais, para que a informação seja disseminada, ela também atende a um momento que nós estamos vivendo. E qual é esse momento? Falando da nossa aldeia.
Basta você andar pelas ruas, usar serviços, ir no comércio, nos mercados, nós já estamos falando portunhol. Todo mundo já está, porque tem uma proliferação muito grande da mão de obra, em especial, né, vinda da Venezuela nestes estabelecimentos. E eu estou trazendo isso por quê? Porque a gente normalmente fica naquela linha assim, entre coitados, né, de quem é migrante ou imigrante, seja a nacionalidade que for, não dizendo da Venezuela, mas coitados, ou então estão ocupando, usurpando um lugar que é do morador, do nativo, né? Então a gente não consegue ficar num caminho do meio entre ou uma pena excessiva, que também não é legal, né? E uma questão que é totalmente predatória no sentido de estão roubando lugar, espaço. Então tem que achar um ponto de equilíbrio nisso, né? Essa questão da fala, da linguagem, para mim é muito, muito marcante, doutor Adriano, porque para nós, quando nós que moramos aqui, nós que somos nativos, a gente se relaciona com um migrante ou um imigrante, com uma nacionalidade em especial diferente, a gente não se força muito. É o contrário que tem que se esforçar para dialogar conosco, né? A gente está num lugar de poder. Mas não é só um lugar de poder de fala. Muitas vezes, aquela outra pessoa, além de ter que falar a língua que não é a sua, né? Aprender uma nova língua, ela tem que aprender a pensar naquela nova língua, que é outra coisa, não é só falar, é falar e pensar naquela língua, que por vezes tem coisas que são totalmente diferentes, né? E a gente não faz um esforço. Daqui um pouquinho seremos nós, né? Em algum outro lugar, na mesma situação. Então, o que a gente pode aprender hoje deste fenômeno que está acontecendo aqui? Está aí, não precisa ninguém nem ficar pesquisando. Então, eu acho que aqui a gente tem que olhar também um outro fenômeno, acho que falou, e na nossa região a gente tem muito esse fenômeno, do brasileiro emigrado, o emigrante. Então, a gente tem que pensar justamente sobre essa sociedade, não é o outro. Se a gente for olhar, e o próprio letramento, tu perguntava, ele tem essa questão da dificuldade do que é pertencer. Quando eu pertenço? Quando eu vim morar em Caxias, sei lá, um exemplo, ou quando uma pessoa vem morar em Caxias, quando que ela se sente pertencente? Porque ela também seria ali o que traz o estranho. O próprio Cortella aborda muito isso no livro Ser Humano é Ser Junto, que ele mostra um pouco desse quando eu pertenço. A gente aborda também, nós temos vários autores que nós trazemos. Nesse contexto, eu acho muito legal, Beverly, a gente tem trabalhado como CAN na questão da língua, por exemplo. Nós temos conseguido os braços para oferecer também um curso de português específico para migrantes, e nós fomos um pouco além, um pouco abusado. Nós buscamos, por exemplo, o Instituto Federal, que é não só eu ofereço esse certificado para ele ter a língua e se integrar, como a gente foi buscar financiamento com a Agência da ONU para Refugiados para também conseguir que esse certificado ele possa viabilizar economicamente, mas que ele tenha um certificado que ele possa apresentar para a empresa, e se ele quer se naturalizar, ele pode usar o certificado. Mas trouxe um ponto que é também sobre letramento, que nós temos também uma ideia de que o migrante ele vem só e ele utiliza o serviço público ou as políticas públicas como uma questão de assistência, de auxílios eventuais, como, por exemplo, cestas básicas. Mas hoje a gente também tem que olhar, e aí essa sociedade, por exemplo, eu atuo muito com migrantes que vêm para trabalhar no Rio Grande do Sul, e o CAN tem absolvido essa temática. Mas, por exemplo, tem profissões que nós não queremos, nós, tidos os nativos. Colher a uva quando está no pé, ou trabalhar numa abate de frangos, num grande fluxo. Então, assim, essa própria falácia do roubar emprego é uma reflexão do letramento. Mas, do outra contrapartida, nós estamos tendo o setor econômico impactado pela ausência de mão de obra local. Então, eu dei uma entrevista recentemente ao vivo e me perguntaram exatamente isso. Eles estão roubando os nossos trabalhos? E eu disse, isso é a falácia mais absurda. Porque assim como o brasileiro lá fora também não rouba o emprego do europeu, ele vai utilizar aquilo que não tem mão de obra. E então, ou seja, nós temos aqui sim uma dualidade de pessoas que atravessaram uma fronteira e estão reconstruindo as suas histórias. Mas eu gosto sempre de dizer, isso vai ser o nosso reflexão final do letramento migratório. Tudo tem um início, mas não seria legal se o meu início fosse contínuo até o final, porque eu atravessei uma fronteira. E eu sempre digo, eu, Adriana, atravessei a fronteira para a Argentina. Lá eu vou ter que recomeçar e vou trabalhar naquilo que eu consegui me colocar, mas que não me mantenha naquele lugar só porque eu sou imigrante brasileiro. Então, nesse contexto, essas falácias, justamente esse é o papel que nós temos como CAN, como sociedade civil, como cidadãos que trabalhamos lá, que é não deixar reproduzir essas ideias polarizadas, mas, acima de tudo, o letramento visa desmistificar isso, porque
tem um impacto muito nefasto na vida do imigrante, seja na empresa, seja na escola. Esses dias eu vi, para concluir, uma coisa super importante, de que algumas crianças migrantes estão se esforçando para aprender o português para parecer nativo, para não sofrer xenofobia. Então, ou seja, a gente tem uma problemática muito maior, porque nós temos que trabalhar o que é da pessoa, o que é cultura. E aí eu termino dizendo que ninguém atravessa uma fronteira, você não apaga a história, não é um portal, é um recomeço de vida. Então, isso é o letramento que a gente pretende começar esse diálogo, é o primeiro curso depois de específico, e pode ser para professores, educadores, comunicadores, empresas. Fica o convite para todos, é só nos convidar que a gente faz esse letramento. Que bacana isso. Este especificamente, dia 24, sábado, né? Ele é oferecido, uma iniciativa da Congregação das Irmãs Escalabrinianas, né? Que mantém instituições como o CAN, Centro de Atendimento ao Migrante, né? Vai ter como coordenador deste evento a mediação, enfim, como é que se diz? A facilitação, né? De quem está aqui, o doutor Adriano Pistorello. Vai ter a mediação do profissional de comunicação Fernando Levinsky, que inclusive foi nosso colega de trabalho por um período aqui hoje, ele atua em outras frentes também. Ele é mestrando em História e para quem... Acho tão relevante dizer isso, né? O Fernando talvez tenha muito propriedade de fazer essa mediação, porque ele foi cobrir, né? Quando começou o conflito entre Rússia e Ucrânia, ele esteve na região da Ucrânia, ouviu as pessoas, viu como é que foi o fenômeno de ser forçado por uma guerra, né? Depois ele trouxe isso para o Brasil, o resultado dessa imersão que ele fez como jornalista, deu muitas palestras, então, e é alguém que agora também assessora na comunicação do CAN. Bem bacana isso, doutora Adriana. Acho que vai ser um baita de um encontro, viu? Legal. Pena que eu não posso. Ela vai ficar gravado. Pena que eu não posso, trabalho de manhã, mas já fiz uns outros. Vários outros. Vale muito a pena. Doutor Adriano, nesse fechamento, além do convite, né, o formulário fica disponível até amanhã as inscrições. Quem quiser pedir, sei lá, uma ONG, um clube, um ente formado, a SIC, sei lá, pessoas que têm ali, quem sabe, uma instituição que gostariam de levar essa formação para os seus pares, como que faz para acessar vocês lá no CAN e pedir? Então, ele pode solicitar isso via e-mail, então eu vou soletrar o e-mail, é aesc, né, aesc.can, C-A-M, @aesc.org.br. Esse seria o e-mail para solicitar uma questão formal. Pode entrar em contato com o CAN pelo telefone, que é 3027 33 60. E também pode nos buscar nas nossas redes sociais. Nós temos a rede social do CAN, pode nos chamar lá também. É migrantes.can, então o Instagram do CAN, que aí tu pode acionar, a gente entra no início de uma conversa, entende a necessidade. Os grupos focais, né? Aqui a gente tem um grupo focal de comunicadores, a partir de pessoas que também produzem conteúdo, então é muito irrelevante. Daqui a pouco pode ser para escolas, pode ser para universidades, enfim, fica sempre aberto. E pode nos chamar nesses canais aí que a gente responde. Ou no meu próprio perfil nas redes sociais, enfim, ali pelo direct, que é @Pistorello, meu sobrenome mesmo, assim, com L só. E é uma forma da gente construir. Eu acho que é muito válido criar esses espaços sociais com impacto. E de forma pedagógica, que o impacto é esse, né? A pedagogia. Caxias do Sul já conquistou vários avanços, né? Claro, alguns deles com a participação do CAN, outras porque trouxe alguns imigrantes, em especial, que já eram mais articulados, que viveram em outros lugares, passaram pela experiência da imigração. Um dos casos é o movimento senegalês em Caxias do Sul, que avançou bastante, conseguiram construir datas específicas, aparelhos públicos para as manifestações culturais, né, de sua nacionalidade, que eu acho bem interessante que a gente tome conhecimento disso, se aproprie e ande junto. Eu mesma tive, doutor Adriano, a experiência já por 2 anos consecutivos com grupos de imprensa de participar do Ramadã, que é com a comunidade muçulmana, que agora eu sei que tem voluntários lá no CAN também, né? Isso. Acho bem interessante. E a gente vai aprendendo, fazendo uma pedagogia, uma baita oportunidade, inclusive, para a gente aprender línguas, doutor Adriano. Não só eles aprenderem o português, mas nós aprendermos as línguas nativas, né? Sempre é uma oportunidade. Sim, bacana. Obrigada, viu, doutor Adriano? Valeu. A gente vai fechando este conteúdo por aqui.